Olá pessoal, então a pedido de alguns colegas resolvi fazer essa videoaula para esclarecer algumas dúvidas sobre cardinalidade. Bem, o que é cardinalidade? É uma propriedade importante dos relacionamentos. É a especificação de quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de uma outra entidade. Então nós vimos na aula anterior aquela nomenclatura lá de 1 para 1, 1 para n, n para n. Então essas notações é que vão dizer quantas ocorrências de uma determinada entidade vai aparecer numa outra. Tranquilo? Vamos para o exemplo prático aqui. Então, na primeira notação, que é 1 para 1, nós temos aqui duas entidades, homem e mulher. Então, com relacionamento casar. Então, um homem ele só pode casar com uma mulher, certo? Por isso que é 1 para 1. Assim como uma mulher ela só pode casar com um homem. Segundo a Constituição brasileira, um homem só pode ter uma mulher e uma mulher só pode ter um marido. Tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui 1 para 1, se coloca assim. Então, perceba que o número que está em vermelho, 1, ao lado da entidade homem, faz referência à entidade mulher. Tá? Então, uma mulher só pode ter um marido. Tudo bem? Assim como o homem só pode ter uma mulher. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui 1 para 1. No segundo exemplo, de 1 para n, nós temos aqui a entidade empregado e a entidade dependente. Bem, um empregado, ele possui vários dependentes, certo? Então, um dependente, ele pertence a um empregado. Então, por isso que o número 1, que está do lado da entidade empregado, faz referência ao dependente, tá? Então, o dependente pertence a um empregado, certo? Então, ele não pode pertencer a dois empregados. Ele só tem um pai que trabalha naquela empresa, ou uma mãe que trabalha naquela empresa, tá? Então, um dependente pertence a um empregado. Então, tá certo aqui, pessoal, 1 para n. Então, onde eu vou colocar o 1, onde eu vou colocar o n? Então, um empregado, ele possui vários dependentes. Beleza? No terceiro exemplo, que é a cardinalidade n para n, temos aqui médicos e pacientes. Então, um médico, ele consulta vários pacientes. Assim como um paciente pode ser consultado por vários médicos. Dependendo da situação, da necessidade, o paciente pode ser consultado por vários médicos. Então, perceba aqui que o n, que referencia os pacientes, quantidade de pacientes, fica aqui na entidade médico. Então, o médico ele consulta vários pacientes. Assim como um médico pode consultar vários pacientes. Tá? Então, ou seja, na minha empresa, na minha clínica, eu quero que um médico consulte vários pacientes. Então, essa é a minha regra de negócio. Ele não quero que ele consulte só um paciente e vá embora para casa. Por isso que é N. Então, ele é obrigado a consultar mais de um paciente na minha clínica. Tá certo, pessoal? Então, um médico consulta vários pacientes e um paciente pode ser consultado por vários médicos. Tá certo? Então, por isso que nós temos N para N. Bem, as cardinalidades elas podem ser mínima ou máxima. Então, o modelo entidade de relacionamento ele permite expressar cardinalidade mínima e máxima em cada relacionamento. Então, como ele vai ser representado? Vai ficar entre parênteses. Então, nós temos aqui a mínima, que vai ficar desse lado, e a máxima, que é representada com a letra azul. Tá? Então, nós temos aqui o mínimo e o máximo, tá? X e Y. O que é o máximo? É o número máximo de ocorrências em uma entidade. E o mínimo é o número mínimo de ocorrências em uma entidade. Então, quais são as possíveis cardinalidades? Eu coloquei aqui 1,1, quer dizer, no mínimo 1 e não mais que isso, tá? Então, não pode ser mais que 1. Tudo bem? Então, é no caso da mulher lá, que não pode ser, o cara não pode ter mais que uma mulher. 1 para n, pelo menos 1 e no máximo vários. 0,1 pode, ou seja, 0 pode estar vazio, né? Significa que pode estar vazio, e 1, que seja no máximo 1. Então,
ele pode ser vazio ou, não, ou pode ter no máximo 1, tá? Aquela entidade. Então, no segundo, 0,n, ou seja, ele pode estar vazio e no máximo vários, tá? Então, ele não é obrigado necessariamente a ter vários, ele pode estar vazio também. Então, n,n, ou seja, sempre vai ter muitos, tá? Então, esse aqui é as possíveis cardinalidades. Vamos para o exemplo prático. Aqui no primeiro exemplo, que eu tinha um relacionamento 1 para 1, como é que eu vou ficar usando as cardinalidades máximas e mínimas? Então, eu tenho aqui um homem pode casar com uma mulher, né? Mas também, no mínimo, 0 mulher. Ou seja, ele pode ser solteiro, né? Ou seja, ele pode ter 0, ou pode ser casado, pode ter uma mulher. Então, no máximo, uma, no mínimo, 0. Tá? Então, essa aqui é a regra. Da mesma forma com a mulher, ela pode ter no mínimo 0 marido e no máximo 1. Tá? Não pode ser mais que isso. Tá bom? No segundo exemplo, de 1 para n, vamos utilizar a mesma entidade as mesmas entidades que nós utilizamos no exemplo anterior. Então, o empregado e dependentes. Então, nesse caso aqui, um empregado, ele possui vários dependentes, ou nenhum. Ele não precisa necessariamente ter filhos para trabalhar na empresa. Então, se ele tiver dependente, então ele recebe o salário família. Então, precisa fazer o cadastro dos dependentes. E dependentes 1,1, né? Ou seja, um dependente, ele só pode pertencer a um único funcionário, não mais que isso. Tudo bem? Então, aquele indivíduo que foi cadastrado no sistema lá como dependente do empregado, ele vai ser dependente daquele empregado e pronto. Ele não pode ser dependente de outro empregado, tá? Então, por isso que é 1,1. Então, no mínimo 1, ou seja, no mínimo 1 cadastrado e no máximo 1. Tudo bem, pessoal? Bem, no terceiro exemplo, usando a mesma entidade do exemplo anterior, médico e consulta, que nesse caso, o médico, ele realiza várias consultas, tá? Em vários pacientes. Então, o médico está realizando e está consultando vários pacientes. Tudo bem? Ou seja, ele não, no mínimo, vários pacientes e no máximo, vários pacientes. Então, nesse caso aqui, ele não pode simplesmente chegar na empresa e ele não pode sair nesse dia sem consultar ninguém. Então, por isso que eu não coloquei 0. Ele tem que consultar alguém. E não pode ser somente 1. Por isso que eu coloquei n, para ser mais de 1. Ou seja, no mínimo, n. E no máximo, aí quantos der para ele atender nesse dia. Tá? E assim como um paciente, ele pode ser consultado por um médico, tá? Ou por vários médicos, dependendo do caso do paciente. Ele pode ter ali uma equipe de médicos, tá? Então, por isso que eu coloquei 1 para n. Então, pode ser somente um médico, ou pode ser vários médicos. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Espero ter esclarecido aí, tá certo? Então, bom trabalho aí na atividade, quem ainda não fez atividade. E um abraço para todos. Até mais.